falar sobre Vasco da Gama e Bahia. Pois, amigo torcedor cruzmaltino, já a bola rola para Vasco e Bahia se enfrentarem dentro da Arena Fonte Nova, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, partida importantíssima, tá? Jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão, também conhecido como quarta rodada do retorno. O Vasco hoje, como está aparecendo aí na imagem, é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, tem 21 pontos conquistados, está numa situação realmente muito complicada dentro da tabela do Brasileirão, mas uma vitória hoje já consegue fazer com que o Vasco da Gama dê uma respirada. O Internacional também entra em campo hoje às 4 horas da tarde contra a equipe do Palmeiras. O Remo já entrou em campo ontem, empatou com o Atlético Mineiro. O Santos entra em campo hoje contra o Atlético Paranaense às 6h30 da noite. Teremos também Mirassol enfrentando o Cruzeiro dentro do Mineirão. Jogo duro, um jogo muito complicado. Acontece agora às 11 horas da manhã. E o Grêmio entrou em campo ontem contra a equipe de São Paulo. O Vasco da Gama não consegue, porém, chegar ao Clube Gaúcho. Então, o Vasco consegue passar do Remo, do Inter, do Santos e do Mirassol. Mirassol, Santos e Inter entrando em campo hoje. Entretanto, ao meu ver, todos com jogos muito difíceis. Assim como o Vasco também, tá? Caso o Vasco vença, o Vasco vai a 24. O Vasco ultrapassa o Remo, o Vasco ultrapassa o Inter e o Vasco ultrapassa Santos, mesmo com essas três equipes empatando. O Mirassol, o Vasco também consegue ultrapassar, tá? Amigo torcedor cruzmaltino. Entretanto, para que o Vasco consiga ultrapassar o Mirassol precisa perder a sua partida para o Cruzeiro. Então a situação do Vasco é essa, uma situação muito delicada. O Vasco não pode, infelizmente, o Vasco entra pressionado hoje dentro da Arena Fonte Nova a vencer a partida. O Vasco não pode sair hoje de Salvador sem uma vitória ou ao menos um empate. O Vasco tem que pontuar nesse final de semana contra o Bahia. Para essa partida, o técnico Pedro Emanuel, que vem, é claro, de um bom momento, após enfrentar o Fluminense no meio da semana, conseguir conquistar a vitória e, é claro, mediante a isso também a classificação, preparar algumas mudanças, até podemos dizer algumas surpresas para esse jogo de hoje. Tendência é que ele mantenha aí a base da equipe que venceu, né, o clássico pelo placar de 3-1. Entretanto, há uma grande mudança que é no setor ofensivo. Nuno Moreira, que é o titular do técnico português, ele levou o terceiro cartão amarelo e é desfalque confirmado para esse jogo de hoje contra a equipe do Bahia. Então o técnico Pedro Emanuel tem que mudar a equipe. E para o setor ofensivo, hoje ele tem uma dúvida, que é a escalação do Adson ou do David na ponta esquerda. O David, no último jogo, quando ele entra como centroavante, no lugar do Brenner, tá? O Nuno Moreira fica aí até mais do que 30 minutos da segunda etapa, e quando o Nuno Moreira sai, quem ganha a vaga dele é o Adson, entrando exatamente pela ponta esquerda invertido, né? E foi ali que o Adson consegue dar assistência para o gol do Puma, inclusive. Então, pelo que vimos no último jogo, contra a equipe do Fluminense, a tendência é que o Adson entre na ponta esquerda, Andrés Gomes entre na ponta direita, algo que a gente não está acostumado a ver, agora apenas com o Pedro Emanuel que isso está acontecendo. Normalmente ao inverso, o Gomes na ponta esquerda e o Adson na ponta direita, o Brenner seguindo no setor ofensivo e o David no banco. A não ser que o Pedro Emanuel opte pela entrada do David na tarde deste domingo contra o Bahia em Salvador. O restante da equipe tem Léo Jardim no gol, PH na direita, Cuiabá na esquerda, Cuesta e Robert Renan, a trinca de volantes com Jair, Tietê e Thiago Mendes. Também havia uma possibilidade do Jair ser aí uma ausência nesse jogo de hoje, um jogador que voltou de uma grave lesão, vem atuando nas últimas partidas, mas a tendência é que o Jair permaneça. Por que isso deve acontecer? E aí é um achismo, não é uma informação, tá? O Vasco da Gama está correndo, né, para regularizar o Santiago Sousa. A expectativa é que Santiago Sousa esteja à disposição do técnico Pedro Emanuel para a partida da próxima quinta-feira em São Januário contra a equipe do Olímpia. Estando à disposição, é claro, o Vasco da Gama tendo um jogador como Santiago Sousa, podendo utilizá-lo, por que não utilizar? Então a ideia é, ao meu ver, tá, colocar o Jair para esse jogo de hoje, já sabendo que na próxima quinta terá o Santiago Sousa à disposição e aí sim o Jair poderá ser poupado, né? Enfim, ter um descanso mais do que merecido. O Jair, caso não entrasse em campo hoje, o substituto seria o Ramon Rick ou o Calma Barros. São bons jogadores, mas a nível de Santiago Sousa, são dois atletas de um nível completamente diferente. Então, talvez é uma estratégia que o Vasco esteja traçando já pensando na chegada de Santiago Sousa à colina histórica. Eu queria falar para os pais vascaínos do quão devemos ser orgulhosos da nossa missão. Herdada de alguma forma
pelos pais. O meu pai, por exemplo, era botafoguense. Eu sei que, por exemplo, o pai do Emerson Rocha era tricolor. Acontece, não tem problema nenhum. Mas a gente tem legados a passar, a gente tem legados a deixar, e quando a gente fala de paixão clubística, o trabalho é facilitado por aquilo que a gente vê em campo. Quantos depoimentos a gente não vê de filhos que se tornaram pais e que têm uma tarefa árdua de, nos netos e agora nos seus filhos, de mantê-los ligados no Vasco, mostrando vídeos antigos, mostrando entrevistas dos anos 80, dos anos 90, porque tem sido difícil nesses últimos anos você perpetuar esse amor, você manter esse amor, você incutir na cabeça dos jovens, dos filhos, esse amor. O Vasco tem algo muito particular, porque o Vasco como um clube de colônia, o Vasco como um clube em que as pessoas se juntam mesmo que nas dificuldades, talvez não seja tão difícil que um filho siga, porque a família ela é fundamental, as influências são fundamentais, mas é claro que o time em campo, a forma como joga, é muito, muito importante. Mas eu diria que no caso do Vasco isso transcende, porque não há expectativa nenhuma de qualquer pai vascaíno de ter em seu filho um amor pelo Vasco em função dos momentos dos últimos anos. Então por quê? É porque o Vasco é algo diferente. O Vasco é um clube que tem na sua essência, no seu crescimento, na sua vida, o superar das dificuldades, a fidelidade, o amor, a paixão, o você abraçar entes queridos diante de uma torcida, de você, mesmo quando a coisa está difícil, você está lá, você está junto. O Vasco é, eu costumo dizer, uma força da natureza, e a sua torcida é algo inimaginável. A torcida do Vasco me enche de orgulho diariamente, em todos os jogos, em tudo. O Vasco um dia vai voltar a ser protagonista, tomara que em breve. O Vasco em breve vai voltar a ser campeão, e não há ninguém que não mereça mais do que o torcedor do Vasco. E aí agora falar sobre outras contratações, tá? O Vasco tá muito positivo em relação à contratação do atacante Brian Rodrigues, tá? O atacante uruguaio que joga no futebol mexicano, né? O Vasco e o Brian Rodrigues chegaram a um acordo, né? O jogador aceitou a proposta do Vasco, né? Salário, tempo de contrato e luvas aí de premiações. E agora o que falta é a proposta vascaína ao América do México já agradou, né? A equipe mexicana já sinalizou com a venda. E aí faltam ali detalhes. Quanto que vai pagar agora? Qual é o valor que o Vasco vai pagar à vista ali? Vai ser o quê? 2 milhões? 5 milhões? Quanto tempo vai parcelar o restante? As metas contratuais é o quê? Vai ser gols marcados, partidas como titular. Então, essas questões aí de contrato burocrático é o que está sendo discutido nesse momento, né? O executivo Admar Lopes vem aí tendo reuniões diárias com o executivo lá do América do México, e a expectativa é que, no máximo, até terça-feira, tudo já esteja resolvido para que Brian Rodrigues possa viajar ao Brasil e ser anunciado pelo Vasco da Gama. Em relação ao outro atacante, o atacante equatoriano John Mercado, o Vasco não desistiu, tá? O Vasco não desistiu da negociação, o Vasco segue conversando ali com a equipe lá do Spartak Praha, né, da República Tcheca. É um jogador que o Vasco tem muito interesse, quer contar com o atleta, mas a equipe dele está fazendo jogo duro, né? O Vasco fez a primeira proposta de 7 milhões de euros por 50% do passe do jogador. A proposta foi negada, o Vasco aumentou os valores para 8 milhões de euros por 50% do passe do jogador, e a segunda proposta novamente foi rejeitada. Então o Vasco aí cogita aumentar um pouco mais, mas não muito mais, né? Porque, obviamente, também tem que olhar aí a parte financeira. Então o Vasco aí segue namorando ali, conversando, o jogador parece que sinalizou positivamente, né? O jogador falou que gostaria de se transferir para o Vasco, e agora, óbvio, né, que falta aí convencer a equipe dele lá na República Tcheca.